Olá e bem-vindos! Eu sou Maísa Batan e é um prazer enorme estar aqui com você hoje para a gente poder conversar sobre relacionamentos, espiritualidade e desenvolvimento pessoal. Já quero deixar um lembrete aqui para se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para você ser notificado, tá bom? E se você curtiu o vídeo, já deixa o seu like e compartilha com os amigos e com os inimigos. Hoje eu quero falar sobre uma coisa que aconteceu comigo essa semana, uma coisa que eu achei até interessante, que me fez pensar. Um dia desses eu estava conversando com um colega sobre questão de hábitos, vícios e como é difícil quebrá-los e construir um novo estilo de vida. E nessa conversa eu acabei falando para ele assim, eu entendo essa questão de quebrar hábitos, porque eu sou chocólatra. Eu sou chocólatra desde criança, uma coisa que sempre me acompanhou para poder lidar com as questões emocionais do meu dia a dia. Então quando eu tinha uma ansiedade muito grande, ou quando eu tinha uma angústia muito grande, eu recorro às vezes para o chocolate. E isso foi a forma que eu criei, eu desenvolvi ao longo da minha vida para poder lidar com as aventuras emocionais que nós temos no dia a dia, com as feridas emocionais que nós temos no dia a dia. E ele falou uma coisa que me deixou um pouco desconfortável, mas também me fez pensar bastante. Ele falou assim, nossa, que pena, né, Maísa? Que pena, você devia ter vergonha de ser chocólatra. Porque admitir que você é chocólatra é a mesma coisa que admitir que você é viciada em drogas ou álcool. Então você tem que ter vergonha de você ser alguém viciado em algo tão ruim, algo que te traz mais prejuízos do que benefícios. E na hora que ele falou aquilo, me deu uma pitadinha de ressentimento. Eu me senti um pouco ofendida, julgada, condenada. Eu me senti também um pouco desrespeitada e achei muito deselegante da parte dele falar aquilo, especialmente vindo de um profissional de saúde. Só que nem eu falei, foi uma coisa desconfortável, mas também foi uma coisa que me fez pensar. Porque naquele momento que ele falou aquilo, isso me magoou. Vou dar um entre parênteses aqui para explicar algumas coisas do que passou dentro de mim naquele momento que ele falou e por que veio a minha resposta que eu falei para ele depois, tá? O meu trabalho, o que eu prezo muito é desenvolver ou alfabetizar a consciência das pessoas, para que cada momento que aconteça esse tipo de coisa, uma pequena mágoa que alguém fala pra você, ou um desentendimento, ou uma grande alegria, que você possa extrair a melhor lição daquilo, o significado daquela discussão, o significado daquela briga, o significado daquele desentendimento, uma lição. Se vocês já acompanham aqui meu canal, eu tenho um vídeo sobre as lições que o meu cabelo trouxe pra mim, a maior lição da minha faculdade. Eu realmente prego isso que eu falo. Todo momento da minha vida é um momento, uma oportunidade de aprender algo mais sobre mim, de me autoconhecer, de ter mais consciência sobre quem eu sou. E eu prezo muito a ensinar as pessoas a fazer isso, de ter consciência no dia a dia e nas lições que a vida vem nos ensinar, com os pequenos detalhes. Então aquele pequeno momento que aquele meu colega me magoou falando que eu tenho que ter vergonha de admitir que eu sou chocólatra, de falar que eu sou chocólatra, aquilo foi um grande momento de aprendizado para mim. Por quê? No primeiro impacto que a pessoa vem falando para mim, aquilo me magoou, aquilo eu me senti um pouco desrespeitada. Só que aí, naquele momento, naquele mesmo instante que houve essa mágoa, houve também a desconstrução dessa mágoa. Que aí eu peguei, respirei um pouco e veio na minha cabeça assim, não é pessoal com você, Maísa. Você já percebeu que essa forma de vida dele é o ponto de vista dele. Isso não significa e não tem poder nenhum sobre você. Porque esse pequeno pensamento de pensar que nada é pessoal com você, que é uma coisa que eu discuti num vídeo anterior sobre os 4 compromissos, te alivia, porque você já não dá mais poder ao outro sobre o que o outro diz sobre você, sobre como o outro sente em relação a você, sobre como o outro se comporta com você, porque você começa a entender que faz a parte do ponto de vista dele. Isso não significa que é meu. E se eu tomasse como algo pessoal, e se eu tivesse em outro nível de consciência, no nível talvez um pouco mais baixo, com menos compreensão, eu sentiria aquilo como um ataque, e aí quando eu sinto aquela ofensa como ataque, o que eu faço? Eu me defendo. Aí surgiu uma briga.
né? Porque ele ia falar assim, ah, você tem que ter vergonha de ser assim. Aí eu falo, você tem vergonha de ter assim. Ah, porque você é arrogante, porque você não... E aí destruiria o relacionamento, não teria uma oportunidade para aprender algo. Então naquele momento, no momento que veio aquela fala, eu desconstruí. Eu falei, não é pessoal comigo, é a forma de ele ver o mundo, é a forma que ele se desenvolveu para enxergar o mundo. Então é a partir do ponto de vista dele, isso não significa que é o meu ponto de vista. Tá? Um ponto muito importante aí. E aí também eu pratiquei aquilo lá que eu falei num vídeo anterior, sobre o que sustenta um relacionamento. Sobre a comunicação e a sinceridade. Isso é tão fundamental, ser sincero num relacionamento. Eu não tô falando sinceridade curta e grossa, de falar e ponto, acabou, não importa com o outro. É uma sinceridade com empatia. Isso é fundamental. Ter uma comunicação sincera e empática, que você consegue ouvir o outro, compreender o outro, para depois você falar sobre você e ser compreendido, é fundamental em qualquer relacionamento, seja ele pais e filhos, mulher e homem, seja amigo, seja professor e aluno. A sinceridade eu percebo como sendo uma das chaves de ouro para um relacionamento sadio e para uma paz interior. Não ser sincero com o outro e ser sincera consigo mesmo. Isso é o mais importante. Naquela conversa, quando eu tive a oportunidade para me posicionar, eu me posicionei. E como eu me posicionei? Eu falei para ele, você não conhece a minha história. Você apenas conhece a Maísa agora falando com você. Mas você não conhece, não sabe tudo que me levou a tal vício com chocolate. E quando você falou pra mim que eu tinha que ter vergonha de assistir Chocólatra, na verdade isso me magoou. Eu fiquei sentida com aquilo que você falou. Porque isso é um ponto de vista seu. Ter vício em algo é vergonhoso. E talvez você precise lidar melhor com isso. No que você tem vergonha, né? Que vício você tem que você tem vergonha. E eu falei uma coisa fundamental, que foi a lição que eu aprendi nessa conversa. Eu falei o seguinte, seria vergonhoso se eu não admitisse. Seria vergonhoso se eu visse que eu fosse chocólatra, mas mesmo assim não fizesse nada sobre isso. Ou usasse isso como defeito, como desculpa, como forma para me vitimizar, falar que eu não tenho controle sobre o meu corpo, sobre quem eu sou. Seria vergonha para mim não ter consciência do meu problema, ou de utilizar o meu problema como desculpa ou vitimização para não seguir em frente na minha vida. Então hoje eu não sinto vergonha de ser chocólatra. Eu falo, eu sou chocólatra, eu sou obesa, eu tenho problemas de saúde, problemas no fígado, problemas na coluna, eu tenho. Ao admitir isso, a reconhecer os meus problemas, eu tenho força para fazer algo sobre isso, para desconstruir. Não adianta, não dá para você desconstruir algo ou quebrar um hábito, quebrar um vício, se você nem reconhece esse vício, se você nem sabe o que ele é. Não adianta você chegar para um alcoólatra e falar, você é alcoólatra, vamos parar de beber. Ele vai se sentir ofendido. Por quê? Ele vai se sentir com vergonha também. Porque ele mesmo não reconhece o problema dele. Então, quando ele não reconhece qual é o problema, ele não pode ir para as causas. Qual que é realmente a causa do meu vício? Qual que é realmente a causa do meu hábito que prejudica a minha saúde? Então, eu não tenho vergonha de ser chocólatra. Também não tenho orgulho. Mas saber que eu sou chocólatra, saber que eu tenho os meus problemas, meus vícios, minhas dificuldades, reconhecer tudo isso, faz com que eu possa dar um passo à frente para mudar. Isso que é o mais importante. Mudar, um dos primeiros passos para mudança, o primeiro passo para quebrar hábitos, vícios, é o quê? Reconhecer o problema. Para depois desconstruir o problema, para depois construir uma coisa nova. Não adianta você querer fazer efeito paliativo. Você precisa reconhecer qual que é o seu problema. E às vezes aquele problema é aquele lá que você tem mais vergonha. Isso que é o maior problema. Então foi uma das maiores lições que eu tive numa pequena conversa. Não foi talvez uma lição em si, mas também foi uma forma de eu me aceitar mais, de olhar mais para mim, de admitir meus erros,
minhas qualidades, meus defeitos, meus acertos e falar, bem, o que eu faço com isso? O que eu mudo com isso? Como seguir em frente? Então é isso por hoje. Então fica a pergunta para vocês. O que é que no que você tem vergonha você precisa reconhecer? Tá bom? Eu queria ouvir muito comentário de vocês. Lembre-se de se inscrever no canal, ativa lá o sininho para você se lembrar toda vez que tiver um vídeo novo, tem vídeo toda semana. Dá um like, ajuda muito o canal, compartilha com os amigos, com os inimigos e aproveita e me segue nas redes sociais. Todas as minhas redes estão aqui embaixo na descrição, tá bom? E até o próximo vídeo. Muito obrigada!